Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Halloween 6, A Última Vingança, lançado em 1995, dirigido pelo Joe Chappelle. Esse que é o 6º capítulo da franquia Halloween, que começou em 78, e eu tô revisando aqui essa série de vídeos de especial de Halloween. E se você tá acompanhando essa série aqui no canal desde o começo, sabe o quanto eu gosto dessa franquia e como tem sido satisfatório, de uma forma geral, rever os filmes para fazer esses vídeos aqui de análise. Realmente eu tenho me divertido, então eu convido a você que tá chegando agora no canal através desse especial a se inscrever no canal e deixar o like para acompanhar essa franquia clássica do terror junto comigo. E bom, como esse já é o 6º vídeo, eu preciso fazer um resumo antes. Se você tá por fora do que é essa franquia de Halloween tão importante pro terror, até aqui, desse 6º filme, essa saga já tinha passado por tudo, altos e baixos nos anos 80 e 90, e depois do sucesso inicial e da continuação, rolou uma queda significativa de interesse. Depois de Halloween 3, A Noite das Bruxas, que nem tinha o Michael, e o público na época queria a volta do assassino, e foram atendidos em Halloween 4, o retorno de Michael Myers, começando uma nova trilogia, digamos assim, em volta da Jamie, a sobrinha do Michael. E agora, em 95, Halloween 6 vem para fechar essa trilogia, tentando amarrar as pontas soltas e trazendo de volta o Dr. Loomis, explorando o que motiva o Michael para fazer os seus crimes, e o enredo vai começar 6 anos depois dos eventos do 5º filme. A Jamie também volta, agora como uma jovem adulta, e tem um bebê envolvido na trama, que vira o novo alvo do Michael Myers. E a história se passa em Haddonfield novamente e introduz novos personagens da família Strode, que mora na antiga casa dos Myers. Vai ter aqui o Tommy Doyle, que era o garotinho do primeiro filme, agora ele já tá crescido e obcecado pelo Michael. E o Dr. Loomis, grande ícone dessa franquia, que caça o assassino há décadas. Ele aparece para tentar impedir mais uma onda de crime nessa noite de Halloween. E o filme vai investir aqui nessa mitologia celta, com runas antigas e um culto misterioso que controla o Michael. E isso é uma ideia que veio do 5º filme, com o Homem de Preto, e aqui eles expandem para tentar explicar o porquê do Michael e dessa forma indestrutível que ele tem. Mas sendo sincero, essa camada sobrenatural, pelo menos aqui nesse filme, soa um pouco forçada, como se estivessem desesperados para inovar em um gênero que já estava dando claros sinais de cansaço, porque a forma como isso é feito aqui não ficou coerente, diferente de como isso foi apresentado no 5º filme, igual eu comentei no meu vídeo de análise. E esse problema fica devido à produção, porque foi muito bagunçada. O filme demorou anos para sair do papel, depois de Halloween 5, que não foi bem nas bilheterias. E os produtores pararam tudo para repensar os caminhos que essa franquia iria tomar. Então, vários roteiristas passaram pela mesa e, por conta disso, o corte final sofreu 1000 mudanças. O diretor, que estava no 2º filme da sua carreira, pegou o projeto em 94 e filmou tudo em Salt Lake City, em Utah, para cortar custos. Só que aí teve uma nevasca no outono que bagunçou as cenas internas e eles tiveram que improvisar sets internos. As filmagens principais acabaram em dezembro de 94, mas aí veio todo o caos também da pós-produção. E um ponto interessante da gente comentar foi o Donald Pleasence, que fazia o seu icônico personagem na franquia, mas que infelizmente veio a falecer em fevereiro de 95, durante a edição do longa, e ele estava doente na época das gravações. Inclusive, isso fica bem evidente no longa, a dificuldade dele. Inclusive, a sua participação é bem reduzida no filme, e foi uma perda sentida nos bastidores. Ele era uma pessoa querida pelos responsáveis do filme, e sem ele, o longa deixou furos na narrativa. E a Dimension Filmes, que distribuiu, não curtiu o corte original nos testes com o público. Eles acharam lento e confuso e mandaram até refilmar as cenas, adicionando muito mais gore, e também mudou o final inteiro. E o resultado dessas refilmagens foram 2 versões principais, a teatral,
que foi exibida para um público mais fechado, e o resultado dessas refilmagens foram duas versões principais, a teatral, que foi exibido para um público de teste, e a versão final, que a maioria viu nos cinemas, que é a mais longa, com cerca de 45 minutos de material refilmado e que foca mais nesse culto Thorne e o tom muito mais gótico, e a versão que não foi exibida vazou em fóruns por anos até ser relançada oficialmente em Blu-ray em 2014. E sobre o elenco, como eu comentei, o Donald Pleasence estava doente durante as filmagens e você vai sentir isso. Já o Paul Rudd, que estava novinho aqui, em sua estreia no cinema, faz o Tommy e ele entrega sim para um primeiro trabalho, trazendo uma intensidade traumatizada por um passado sombrio e que funciona para o papel de um cara obcecado por serial killers. Já a Marianne Reagan, como a Carol Strode, é a final girl da vez e ela se sai bem nas cenas de ação, mas longe de se comparar com a Jamie Lee Curtis, por exemplo, dos primeiros filmes. E a direção, olha, o cara estava no começo de carreira e pegou um projeto muito problemático e ele tenta criar tensão do jeito que pode. Dá pra ver que ele foi esforçado e que queria entregar algo bom pro público, mas muitos cortes ápices na edição atrapalharam algumas cenas e em alguns casos fica até irritante a quantidade de corte. E a cinematografia capta bem o outono em Haddonfield, com folhas laranjas e neblina. É um cenário propício para tudo de terror que a gente vai ver na tela. E analisando melhor esse roteiro, eles quiseram claramente honrar a franquia nesse final de trilogia, e que era até comentado na época que esse poderia ser o último filme da saga. Então vai ter várias referências, cenas do primeiro filme, como a Casa dos Maias e o Tommy. Vai ter easter eggs pros fãs, tipo a história de lendas de Halloween que remetem ao folclore, mas especificamente esse culto Thorne é um problema, porque explicar ao Michael como esse ser amaldiçoado por uma runa antiga pode deixar ele menos aterrorizante. No original de 78, ele era o mal puro, sem origem definida, mas aqui ele vai virar um agente dessa seita, com rituais e símbolos, o que dividiu os fãs. Uns acharam que enriqueceu a lore, e eu concordo com isso até certo ponto, mas outros viram isso como uma complicação desnecessária que enfraquece o ícone. E em termos de terror, aqui vem o grande diferencial do filme, porque ele tem os seus bons momentos. As mortes são muito brutais, com muito gore, com facadas e cenas de perseguição. O Michael aqui tá imponente e muito mais violento do que nos filmes anteriores. Vai ter muito mais sangue, muito mais mortes pesadas. Pra quem é fã de gore, eu digo que é um prato cheio. E a máscara tão icônica dele foi baseada no pôster do 4 filme, que é uma das melhores da série. E esse longa vai trazer esse slasher puro mesmo, e que nesse ponto eu gostei bastante. E comparado aos anteriores, Halloween 6 é melhor que o quinto, por exemplo, pelo fato dessas mortes mais violentas. E a recepção na época foi muito negativa. Críticas chamaram o filme de entediante e confuso, e alguns detonaram o roteiro e a falta de inovação. Nas bilheterias, com um orçamento de 5 milhões, faturou 15 nos Estados Unidos, abrindo em segundo lugar nas bilheterias, mas foi caindo rápido, e ele vendeu aproximadamente 3,5 milhões de ingressos, o segundo pior da franquia. Hoje é divisível entre os fãs, e em rankings de agregadores de nota, por exemplo, em 2022, ele é visto como um fracasso, mas eu discordo, é um longa com potencial. Então, Halloween 6, A Última Vingança, tem coração, mas talvez a grande interferência do estúdio tenha transformado tudo em uma bagunça, e é frustrante ver um filme que tinha tanto potencial ver tantos erros na execução desse jeito, porque a ideia era ousada, mas não foi bem desenvolvida. Mas no fim, é o capítulo mais violento e brutal da franquia, e que marcou o encerramento dessa fase, digamos assim, porque depois veio Halloween H20, resetando tudo, e que eu vou falar melhor no meu vídeo sobre ele. Então, foi uma experiência divertida, me trazendo flashes de um bom terror slasher e de um bom filme trash. E para Halloween 6, A Última Vingança, nota 6. Então é isso, gente.
Mais um filme desse especial entregue, chegamos praticamente no meio da saga, onde teremos coisas novas, como reboots e tentativas de inovação para a saga, que trouxeram um respiro para a franquia. Beleza, pessoal? Agora, me conta aqui nos comentários, até agora, qual foi o seu filme favorito entre esses 6 que eu já trouxe aqui? Me conta porque eu quero saber a opinião de vocês. E em breve eu tô de volta, trazendo mais um vídeo. Até mais e fui!